2, 1, gravando. Se você é corretor e ainda não ganha o que merece, esse podcast é para você. Muito prazer, meu nome é Thiago Guida, sou sócio da Remax Guardião junto com meu pai, Frank Jorge. Muito prazer, sou Frank Jorge, sócio da Remax Guardião, junto com meu filho Thiago. Vamos lá, pessoal. O objetivo desse podcast é tirar muitas dúvidas sobre o mercado de corretagem. Na Remax, muitos corretores falam, mas não conhecem. E tem muitas dúvidas na hora de entrar, né, para a Remax. Então, se você procura informações sobre como funciona a Remax, como funciona o mercado imobiliário para a Remax e como a Remax pode transformar a sua vida como corretor de imóveis, seu podcast é esse aqui. Vamos lá, Frank? Vamos lá. Primeira coisa, como que a gente começou? Acho que é o mais importante. Como que a nossa imobiliária começou? A história da nossa imobiliária, a gente sempre buscou um sonho de ajudar pessoas. E dentro do mercado imobiliário hoje, o mercado ele não consegue ajudar a questão do mercado tradicional, ajudar o corretor. Então nós buscávamos uma opção onde pudéssemos, junto com o corretor, fazer um mercado melhor. E aí surgiu a Remax Guardião, né? Como a franquia busca apoiar o corretor, Sim. Nós buscamos a forma de entrar de sociedade com o corretor, Sim. onde o corretor ele aparece, não só a imobiliária. Né? Você era corretor na época, né, de uma unidade lá na Vila da Penha. Sim. E eu já trabalhava com tráfego pago. Era mais ou menos isso, né? Perfeito. Você trabalhava com tráfego pago, trabalhando nas minhas postagens, nos bastidores. Nos bastidores. E aí a gente viu que realmente a gente tinha interesse em montar uma coisa, porque a gente viu que o corretor precisava ser visto e não só a imobiliária em si. Isso aí é muito uma questão que a gente vê ainda no mercado, né? Que o corretor, quando trabalha em uma imobiliária, ele não aparece, né? Ele fica ali atrás da sombra da imobiliária, totalmente distinto do que a gente procura lá na Remax, né? Sim, a Remax hoje ela dá muita ênfase ao corretor. Sim. E não à imobiliária, né? Você, como é o corretor, você tem o teu cliente, você atende diretamente ao cliente e a imobiliária Remax Guardião, ela te dá todo o suporte para que você possa atender aquele teu cliente. Perfeito. Assim, é importante compartilhar que as pessoas acham que só porque a gente é da Remax, a gente começou super bem, né? Sim. E conta um pouquinho como que foi a nossa estrutura ali em julho de 2022, como que a gente startou com o Diogo, com a Glaucia, como que foi aquilo e como que a gente está hoje, né? Como que andou esse tempo. Nós começamos, já tinha a ideia quando eu entrei como corretor, a ideia era montar uma franquia, né, uma loja, e a gente vinha conversando até que num dia, numa conversa, eu e você decidimos, vamos... Foi lá na Tijuca, procurar... não foi? Isso. Eu acho que foi lá no estacionamento, na Tijuca. Eu Acho olhei que pra chegou você olhou pra mim e falei, Frank, o que você acha? Aí minha mãe tava lá, meu pai, mãe, tem uma ideia. Ela, não, de novo não, lá vai vocês. Mas daí conversamos com o nosso regional, e aí começaram as conversas. As conversas para a gente startar o projeto. Começamos em meio do ano, e aí em novembro a gente... Startou a franquia, mas em outubro já estávamos fazendo reuniões de recrutamento. Sim. A gente, em novembro só inauguramos, né? Mas do meio do ano até outubro começou a agitação. Ver ponto, ver como é que funciona, pagamento, como é que funciona Uma coisa, eu comecei a rir porque eu lembrei aqui que início de novembro ali, a gente startou sendo não sei se foi uma sexta-feira, foi dia 17 de novembro. Aí chegou na segunda-feira, gente, beleza, e agora? Agora tem a franquia aberta. Agora começou. Tem boleto para pagar, não tem imóvel, não tem corretor. Não tem corretor. Lascou-se, e agora o que faz? Por bem, isso foi 2022. Frank, até eu que ia responder, mas já que a gente está aqui, e agora? Onde que nós estamos hoje, 2 anos e 8 meses
depois? Como que a Remax Guardião está hoje? Hoje a Remax Guardião, quando começou, era uma sala, hoje ela já está bem mais estruturada. Hoje temos 2 salas já com mais de 20 corretores, com uma boa Sem funcionários e hoje? Começamos sem funcionários, hoje já tem um time que nos ajuda, né, na parte de pós-venda, jurídico, locação, seguro. A gente já tem uma estrutura montada, né? Que quando a gente iniciou, a estrutura éramos nós. Sou idiota. Pós-venda, somos nós. Jurídico, somos nós. Meu pai do céu. Éramos nós e graças a Deus a gente está começando, já temos a nossa estrutura, né? Tráfego pago, temos a nossa parte de quem faz o tráfego, temos o nosso jurídico. Então, hoje a gente já tem uma estrutura para o corretor estar totalmente à vontade para crescer no mercado. E hoje a gente pode afirmar com clareza que, com certeza, na região ali da Leopoldina, Ramos, Olaria Penha, estamos entre as maiores imobiliárias da região, né? Em relação a número de corretores, com certeza, sim. Acredito, pela análise que a gente fez, nós somos a imobiliária com o maior número de corretores ali daquela ali de Ramos, Olaria Penha, de Bom Sucesso, dessa área, tanto de número de faturamento e também de imóveis transacionados. Mas uma coisa eu tenho certeza também, a imobiliária hoje, graças ao trabalho dos corretores, enfim, é a imobiliária com o maior número de avaliações 5 estrelas no Google, que também é muito importante, né, Frank? Sim, muita gente que nos procura, eles vão no Google para ver como é que está a nossa avaliação. Sim. E aí, como você citou, realmente, tanto a imobiliária e como os próprios corretores, né, eles são, sim, bem avaliados. Sim. E aí a nossa loja fica como a mais bem avaliada. Temos quantos corretores hoje internacionalmente premiados? Hoje temos 3. 3 corretores, né? Isso. E desses 3 aí, temos uma pessoa com mais de 60 que nunca foi do mercado imobiliário. Sim. E temos também outra, que é a Adriana, que ela tinha pouco tempo de mercado imobiliário quando começou. Hoje também ela já alcançou, né, o Clube Internacional. O clube, e a gente tem o foco aí de colocar mais gente ano que vem, né, Frank? Isso. Bom, perfeito. Frank, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre por que você acredita que o modelo da Remax é o melhor modelo de se vender, o melhor modelo para o corretor de imóveis. Por que o modelo você acredita... assim, você acredita, eu também, senão a gente não tinha investido na franquia da Remax, tá? Mas você que tem mais tempo do que eu de corretagem, por que você acredita fielmente que o modelo da Remax ele é o melhor modelo para o corretor de imóveis? Hoje o corretor de imóveis ele é nosso sócio. Sim. Então não tem aquelas várias fases, né, que tem uma imobiliária tradicional de gerente, supervisor. Não. O corretor ele é diretamente sócio da imobiliária. Então, o honorário que ele ganha é dividido entre ele e a imobiliária. Não tem mais outras pessoas que tenham que fazer essa divisão. Só aí você já tem uma forma de ganho maior. Fora que nós temos todo o respaldo para o corretor. O que é o respaldo? Nós temos, como eu citei agora há pouco, o nosso jurídico, que toda a documentação que ele traz do cliente dele, o cliente proprietário, o nosso jurídico, ele faz essa análise, né, do imóvel. Temos, além disso, o nosso pós-venda, que quando tem a venda, o nosso pós-venda faz toda essa parte, inclusive de acompanhamento entre o vendedor e o comprador e a parte do cartório. Nós temos a parte de tráfego pago para divulgação, que no caso do corretor ele não vai ter o custo com a mão de obra. Hoje é uma coisa importante, Frank, que a gente pode falar, né? E hoje um profissional autônomo, se a gente falar de investir em tráfego pago, ele não vai gastar no mínimo aí em torno de 500 a 600 reais de mão de obra inicial, só de mão de obra, para ele poder estar, né, colocando um sistema de geração de leads, né, de pessoas interessadas para ele. E isso, o associado da Remax Guardião Imobiliária, ele já tem, né?
inclusive que é feito especialista, por mim. né? E é um especialista para o mercado imobiliário. Para o mercado imobiliário, Não justamente não isso. é uma pessoa que ainda vai descobrir como fazer o anúncio para o mercado imobiliário. Sim. Então, nós temos essa parte, que é todo o nosso know-how que a gente passa para o corretor em questão de jurídico, é um jurídico especialista no ramo imobiliário. Há mais de 20 anos, né? Salve, doutor Romualdo, especialista no mercado imobiliário. E temos o tráfego pago, que também é especialista para o mercado imobiliário, o nosso pós-venda. Então, todo o nosso aparato em prol do corretor é especialista no mercado imobiliário. Nas suas áreas ali. Nas suas áreas para o mercado imobiliário. E não pessoas que ainda vão fazer testes como funciona o mercado imobiliário. Assim, se eu pudesse resumir, eu acredito que uma coisa que a Remax traz, eu vou falar até pra gente, né, como donos de franquia, é o acesso, né? Acesso a pessoas, acesso a metodologias. A gente teve contato agora recentemente em São Paulo, né? Sim. Com alguns donos de franquias, alguns donos de imobiliária que faturaram aí até o meio do ano agora 150 milhões de VGV, né? São aí números estratosféricos se a gente comparar com o mercado. E são profissionais de ponta, pessoas que estão há muitos anos no mercado e que... Quando que eu teria acesso a essa pessoa? Quando que a gente teria acesso se nós não fôssemos da Remax? Falando em relação aos corretores, né? A gente tem corretores nossos da Remax, né, que faturaram aí 2 milhões, 3 milhões de comissão. A gente está falando aí de valores estratosféricos de valor geral de venda, né? 50 milhões, 60 milhões, 70, 100 milhões, né? O caso lá do Vitor, 100 milhões sozinho. Como que os corretores da Remax, como que os corretores teriam acesso se eles não fossem da Remax? Como assim, Thiago, acesso? Estratégia, conversar, estar próximo, entender o que ele faz. Então, assim, uma coisa que facilitou muito a nossa vida, acredito eu, né, a gente já conversou sobre isso várias vezes, foi quando a gente chegou na Remax, não tinha segredo nem para o franqueado, nem para o corretor. Não tem segredo. Então a gente sentou... Esse é o segredo, né? O segredo é não ter segredo. Você vê que a gente está até falando igual. O segredo é não ter segredo. Então, assim, eu lembro, a gente foi pedir ajuda uma vez, né? Uma vez não. Uma de várias. A nossa regional, Glaucio Santos, a gente foi pedir ajuda a ela. E ela simplesmente sentou, abriu os números dela, a gente ficou tomando na cabeça. É assim que funciona, né? As pessoas conversam assim abertamente, falam de estratégia. E custou assim um pouquinho a gente entender, mas a gente entendeu que o mercado é esse. O mercado da Remax é esse. Então a gente cresce porque a gente cresce em bloco, não tem o segredo não existe, né? É aquela coisa, a Remax Brasil, ela serve a regional. Ela quer que a regional cresça. A regional serve a franquia. E a franquia serve o corretor de imóveis para que o corretor sirva o cliente proprietário. Então, assim, todo mundo ganha. É a parceria, todo mundo ganha. É a parceria. Não tem aquilo. Ah, não, eu vou ganhar sozinho. Não existe isso. Existe a figura da gente, da pessoa, do corretor, prestar o melhor serviço possível para o cliente proprietário. E isso vai escalando, né? Exatamente. Eu dono de uma franquia, você e minha mãe, que é nossa sócia, nós três prestamos um serviço para o corretor, para que ele preste o melhor serviço para o cliente. A regional presta para a gente e por aí vai. Então, assim, é uma escada de conhecimento. E você pega, assim, outra frase muito boa, né, que eu me recordo, é que a Remax, ela tem 140 mil pessoas há mais de 50 anos ensinando o que não tem que ser feito no mercado. Como assim? Ela ensina todas as formas que você não tem que estar fazendo. Já se testou de tudo. Então, nós temos um playbook do que tem que ser feito. Mas, principalmente, a gente sabe o que não tem que ser feito. Né? A metodologia. Fala mais um pouco sobre isso. A gente ganha em tempo, né? Sim. Porque, assim, quando você está no mercado que você não tem quem já passou por aquilo, você vai testar. E o testar leva perde tempo, dinheiro, emocional. Então, quando você tem pessoas que, como você falou hoje, com mais de 50 anos,
A Remax já teve pessoas que testaram tudo. Sim. E aí a gente, quando vai fazer, peraí, isso aqui alguém já fez, deu certo? Se deu, a gente faz, e aí é aquela coisa, o que deu certo a gente tenta melhorar. Sim. Agora, o que não deu certo, não adianta a gente tentar, se já não deu certo, não vai dar. Então a gente ganha em tempo. Sim. E como você falou, ganha também monetariamente, porque aí você não vai investir numa coisa que já investiram e não deu certo. Sim, assim, Entendeu? você já tem... Ah, não, será que isso dá certo? Não, fulano de tal, da franquia tal, testou, não deu certo, mas ele sabe que essa metodologia aqui deu certo, tal. Frank, um outro ponto que a gente tava falando aqui, e é muito importante, a gente fala muito sobre o corretor ser dono do próprio negócio. É um ponto muito importante, tá? E o corretor, ele contrata a Remax. Não é a Remax que contrata o corretor. Explica um pouquinho como que seria isso. O corretor, ele tem a carreira dele. Como que seria isso? O corretor, como a gente falou um pouco antes, ele é nosso sócio. Sim. Então, ele entra como um corretor associado, onde ele contrata... Por que ele contrata a Remax? Ele trabalha de sociedade junto com a gente, e aí os percentuais que varia entre 40% e 70%, e nisso... 40% e 70% do quê? Dos honorários que são... Do valor geral de comissão. Do valor geral de comissão. Ele ganha de 40% a 70%. Isso. Para quem vem do mercado, Do isso seria a porcentagem em torno de 2,4% até 4,2%. Isso. Perfeito. Então, esse corretor, ele entra... de sócio com a gente, só que ele tem a empresa dele. A empresa, eu corretor. Sim. Né? Ele tem todo o nosso respaldo, o nosso know-how, nosso que eu digo da Remax Guardião e da Remax Brasil. Sim. Ele tem todo a rede, ele tem os sistemas, ele tem os anúncios das parcerias que a gente tem. Sim. Ele tem todo o know-how para ele se desenvolver, a própria universidade O Remax. corretor, então, tem que se enxergar como uma marca própria? Sim, uma marca própria, ele tem que se enxergar como ele empresa. Como uma empresa. Isso. Ele precisa então, se enxergar deixa eu como ver, empresa. assim, uma coisa que a gente fala muito, né? Um termo que a gente usa muito é caixa de ferramentas. A Remax é uma grande caixa de ferramentas. Isso. Mas também não adianta nada se o corretor não usar a caixa de ferramentas. É praticamente isso, né? Sim, porque você, como vamos botar assim, autônomo, né? Ele é um autônomo que é sócio nosso. Sim. Sendo que, às vezes, o corretor ele confunde ele, pessoa física. E não é assim. Ele tem ele, pessoa física, e ele, pessoa jurídica. Sim. Ele, quando está no trabalho de corretor, ele tem que se enxergar como pessoa jurídica que paga a pessoa física dele. Sim. Se ele não se enxergar assim, é onde gera as confusões. Hoje eu vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar. Se ele fosse funcionário da própria empresa dele... Ele tem que entender que ele é empregado da empresa dele. Isso aí, senão a coisa não anda. Então aquela coisa assim, eu tenho que ir para a imobiliária hoje, eu tenho que prospectar hoje. Não, você não tem que prospectar, você não tem que ir dia nenhum. Só que a tua empresa não vai desenvolver. Só isso. Tão simples quanto isso. Sim. Então, a mesma coisa, a gente precisa ir, não. Agora, se a gente não for, a empresa não cresce. Não anda. Tão simples quanto isso. É isso aí. Então, assim, é bom que a gente agora entra também na parte de comparação. Muitos corretores no mercado, Frank, eles fazem muitas comparações. E uma das comparações uma coisa que a gente não faz, a gente usa até um termo, né? A gente não seletiza o corretor de imóveis. Como assim? Quem é CLT não tem nenhum problema, mas a pessoa cumpre uma carga horária, trabalha de tal a tal horário, certo? Sim. E tem os direitos, ela recebe isso, direitos recebe aquilo. E deveres e pronto. O corretor de imóveis, ele é associado, no nosso caso, né? Ele assina um contrato de associação. Então, nós não obrigamos os corretores a ficarem para poder receber lead, nós não obrigamos os corretores... explica como é que funciona um pouco isso. No caso, assim, comparando com o mercado tradicional, muitos corretores, até quando nos procuram, eu tenho a obrigatoriedade de vir, eu tenho plantão, eu tenho que... Não. Tem que tirar plantão sábado, domingo? Não tem plantão. E é aquela coisa que a gente fala, né? Você não tem nada, você tem
dentro do que você acha que você precisa fazer para crescer. E lá vem a pergunta, se eu não tenho plantão, como é que eu recebo lead? É justamente dentro dos treinamentos ele aprende a prospectar novos clientes. Ou seja, na Remax as pessoas aprendem a gerar os seus próprios leads. Aprendem a pescar. Aprendem a pescar, é um excelente termo. Não recebe Thiago, o peixe. onde que eu vou receber o meu lead? Se eu não participo de um plantão, se eu não sento na imobiliária, como que eu vou receber? Vamos lá, agora entra no modelo de negócio da Remax. Né? Nós temos vários setores. Né? O principal setor, a mola mestra nossa, é o trabalho com clientes proprietários de imóveis avulsos. Então, a mola mestra, né, ali, o principal do caminho, nós ensinamos corretores a trabalharem para clientes vendedores, Sim. clientes proprietários. Né? Então, o corretor ele aprende a prospectar novos proprietários, né? Colocar esses imóveis para venda no mercado e dessa forma atrair os clientes compradores. Isso. Né? Então, Thiago, e como é que se geram os leads? Temos diversas ferramentas, né? Sim. Quer falar algumas? Pode falar algumas aí. Não, nós temos dentro dos nossos treinamentos, né? Tem a prospecção pela lista Frog, tem a prospecção pelo próprio tráfego pago, tem a prospecção de quando você vai numa feira. Então, tem vários tipos de prospecções que você faz para poder atrair clientes vendedores. E os compradores? Como que nós atuamos com isso? Não, os compradores, a gente quando tem o produto, dentro das nossas ofertas, que aí nós temos N canais de ofertas, né? Nos próprios anúncios dos portais imobiliários, nos portais de redes sociais, no tráfego pago, no Google e em outras ferramentas, até mesmo na própria rede, porque no site da Remax nós temos acesso a todos os imóveis da rede. Sim. Então, dessa forma, chegamos ao cliente comprador. Sim. Ele chega até a gente, né? Sim, isso na verdade é ele que chega até a gente. Ele está buscando e a gente está mostrando que ele quer. É importante ressaltar um ponto que você falou aí sobre o cliente proprietário. Um bom produto e num bom preço, os compradores vêm até a gente. Sim. Né? E, Thiago, como é que a gente tem certeza que a gente vai vender isso? Nós temos o contrato de representação imobiliária. Thiago, exclusividade? Não, filho de Deus? Não. A Remax não trabalha com exclusividade. Ah, não. É uma exclusividade disfarçada. Não. O que é exclusividade? Eu capto. Eu vendo. Não é isso que a gente faz. Com o que a gente trabalha? Representação. É uma exclusividade na captação. Como que funciona isso, Frank? Explica, por favor. No caso, é uma representação exclusiva. Nós trabalhamos exclusivamente para aquele proprietário. Perfeito. E é uma coisa que o produto ele fica na melhor prateleira do mercado, porque ele tem o vídeo, ele tem as melhores fotos, ele tem o melhor anúncio e o melhor, ele tem o único anúncio, porque às vezes o comprador, quando entra num site que ele vai buscar o seu imóvel, se você tem vários anúncios, ele fica preocupado. Será isso dá um tom de desespero, Sim. né? Não, e também hoje, do jeito que está, as pessoas ficam desconfiadas. Pô, será que esse anúncio é verídico? Será que não é gente que pegou a foto e está oferecendo um imóvel que não é? E sem falar que às vezes, né, Frank, aí começa o imóvel, um apartamento, aí você entra num anúncio e está com 70 metros. Aí você entra no outro, tá com 65. Aí você entra no outro, tá com 80. E preços variados. E preços variados. 280, 260, 250. E o proprietário, não, mas eu mandei os corretores colocarem por 230. Aí você entra, um tá com 280, outro com 250. O cliente que tá comprando, ele não sabe. É a mesma situação quando você chega num imóvel que tem 10 placas na porta. Sim. Imagina, a gente estava conversando essa semana. Um proprietário, um cliente comprador, ele foi em um imóvel, ele falou, nossa, esse prédio aqui não parece ser bom, todo mundo tá querendo se mudar desse prédio. Tinham 5 placas, mas eram as 5 placas do mesmo apartamento. Então, a percepção que ele teve foi que ninguém queria morar ali. Ninguém queria morar, que estava todo mundo se mudando, mas na realidade era apenas um imóvel. Sim. Mas as pessoas não iam porque tinham essa percepção, fala, caramba, 5 placas, o prédio tem 3 andares.
tem 10 unidades, 10, 12, enfim. E são cinco imobiliárias passando informações diferentes, porque você liga para um, o preço é um, o condomínio é outro valor, a metragem é outra. Exatamente. E outra coisa, não tem nenhum especialista. Não. E muitas das vezes as imobiliárias não conhecem os proprietários. Só vai conhecer no momento, pessoalmente. Sim. Só vai conhecer no momento de fazer a visita. E as imobiliárias também não sabem como está a documentação do imóvel. Ou seja, não tem autorização de venda, que já é uma quebra de legislação, no caso, porque o CRES obriga a ter, né? Sim, o CRES, autorização de venda. O CRES obriga... Você está expondo o imóvel e as fotos do Exatamente. Do imóvel. Você tem que fazer uma diligência, que é, no caso, uma análise da documentação, né? Para não acontecer de vender e depois, quando for assinar, não, esse imóvel não pode ser vendido. Você tem que saber quem é o proprietário, de verdade. Sim. Porque às vezes o seu fulano, ele tá morando ali, mas o seu fulano é o locatário. É. Sei lá, ele tá alugando o imóvel e, por algum acaso... Botou para vender. E o proprietário não tá nem sabendo. Sim. Né? Então, assim, a gente pode, então, resumir. A Remax é uma Ferrari. Sim. Mas não adianta você andar de Ferrari se você não souber pilotar. Você precisa... além disso, é o que você falou. Você tem a Ferrari, além do corretor ter que saber pilotar... Tem que querer também, né? Ele tem a equipe Fórmula 1 para ajudar ele. Exatamente. Ou seja, ele tem o carro, ele tem a equipe. Mas não adianta nada sem o piloto. Sim. Então, assim... Pelos nossos números, pelos números da Remax no mundo todo, o modelo funciona, né? A estrutura funciona. Nós temos corretores muito produtivos. Sim. Uma das únicas coisas que pode frear toda essa máquina é quem opera a máquina, que é o corretor de imóveis. Ele tem que querer. Agora, falando sobre isso, né? Que é muito importante, essa parte sobre a pessoa que opera. Frank, sobre capacitação. Como que a Remax trabalha com isso, com a capacitação do corretor? O que tem dentro lá da Remax que faz, que tem toda essa diferença do corretor que trabalha fora da empresa e com a empresa? Hoje, a Remax, como a gente explicou, tem muitas ferramentas, né? Muito know-how. Temos a Universidade Remax, que ele tem acesso a ensinamentos do mundo todo. Sim. Não só Brasil. Perfeito. Então, aonde tem Remax, na universidade tem o treinamento no mundo todo. Temos os nossos treinamentos da Remax Brasil, sim, tanto presencial quanto online. Perfeito. Temos os nossos treinamentos da nossa regional presencial e online. Perfeito. Temos os nossos treinamentos dentro da Remax Guardião semanalmente. Perfeito. Né? E, além disso, toda vez que o corretor precisa, sempre tem eu, você ou a Márcia à disposição para dar todo o know-how que ele precise para aquele momento atender o cliente dele, fora os nossos colaboradores, que é o nosso jurídico, pós-venda, a parte de seguro. Então, ele tem todo o aparato e tem todas as ferramentas de treinamento. A única coisa que ele precisa é querer. Se ele quer, a gente tem material para ajudar ele a crescer. Então, a gente pode falar hoje que a Remax ela é uma universidade para a pessoa que quer se desenvolver no mercado imobiliário. Sim, ela é a universidade e, assim, é justamente com o know-how de mais de 50 anos. Perfeito. Então, assim, a gente pode falar das ferramentas práticas que nós temos, né? Então, assim, nós temos universidade Sim. corporativa, que é uma universidade online que o corretor ele pode usar para poder se capacitar. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós temos a formação inicial de corretores que acontece uma vez por mês. É ao vivo, né? É online, mas é ao vivo. Sim. Dada pela nossa regional. Nós temos a Escola Remax Guardião, que é dada todas as quintas-feiras. Semanalmente, para as pessoas que estão entrando. Temos treinamentos também às terças. Ou seja, o que não falta é treinamento, né, Frank? Sim. O que não falta é capacitação. E a capacitação, ela é um ponto muito chave para o corretor de imóveis, porque o que mais a gente vê no mercado são pessoas querendo ganhar igual médico, advogado, igual engenheiro, né? Sem capacitação. A pessoa, ela só tira o TTI,
né? O técnico em transações imobiliárias, e quer fazer venda de 1 milhão, de 2 milhões de reais, colocar aí 30 mil, 40 mil reais no bolso. Ela quer isso, Sim. mas não se capacita para isso, né? Então fala um pouco sobre essa questão, sobre as pessoas quererem muito e se capacitarem pouco. Eu acho assim, desde que toda profissão ela precisa de capacitação, né? Perfeito. Você citou duas profissões que é um estudo contínuo, Perfeito. Né? Médico e advogado. E por que o corretor ele quer entrar e já sei tudo? Não, eu acho que o corretor, principalmente hoje, o mercado, ele busca qualificação. Perfeito. Ou seja, se você não é um corretor qualificado, a tendência é você sair do mercado. Eu acho, Frank, assim, o acesso à informação ele é muito amplo. Sim. Hoje. Então, as pessoas conseguem dar um Google e achar 90% das informações que elas querem. Então, as pessoas saberem se você é capacitado ou não é muito fácil. Sim. Às vezes elas fazem pergunta para poder estar te testando. Te testa. E se você não souber, ele fala, cara, como que eu vou deixar o meu imóvel, que eu juntei dinheiro a vida inteira, para vender com o Frank, se ele não sabe me responder uma coisa básica? Para que eu vou pagar? Qual o sentido de eu pagar? Qual o sentido de eu colocar o meu imóvel à venda com o corretor? Não tem sentido. Então, assim, é muito importante essa questão que você falou do estudo contínuo, né? Sim. Existe uma coisa chamada jornada de aprendizado. Para você ser médico, né? Eu vou falar por alto, você me corrija se eu estiver errado. A pessoa faz um vestibular, estuda 2, 3 anos para poder entrar numa faculdade pública. Já falamos de 2, 3 anos. Depois disso, a pessoa vai e faz a faculdade mais 6 anos. Mais 3 de residência. Aí a gente já vai falar que foram 11 anos. Fora a qualificação. 11 anos. Aí já foram 11 anos. Que tem que ser a especialização no Perfeito. caso, né? Aí ele sai clínico geral em 11 anos. Para começar a ganhar dinheiro. Um corretor de imóveis tira o técnico em transação imobiliária em 4 meses, 5 meses, estudando com estágio tudo certinho. Ele faz uma venda num valor baixo ali, 200, 250. Ele ganha 5 mil, 6 mil reais. Na primeira venda, em 5, 6 meses. Tem gente que ela acabou de pegar o Cresce, no primeiro mês ela já faz venda. Às vezes venda de 300, de 400 mil, ela coloca 10, 11 mil reais no bolso. É muito rápido. Assim, a curva do retorno, comparado com outras profissões, é muito curta. Sim. Mas as pessoas não querem se capacitar. As pessoas só querem tirar o... Não querem investir nela mesma. Não querem investir nela mesma. A única coisa, uma coisa que a minha mãe me ensinou, a única coisa que as pessoas não tomam da gente é o conhecimento. Sim. E a gente tem que estar sempre se atualizando o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre estudando. Principalmente o corretor de imóveis. Principalmente. A gente tem que estar com a cabeça em dia. E os corretores não querem estudar, na maioria dos casos, né? Diferente dos corretores que estão com a gente na Remax. Porque para você se tornar um especialista, o mercado muda toda hora. Sim. Você tem que estar sempre se atualizando. Perfeito. Ah, não, mas vender imóvel é só pegar o imóvel e vender. Não. Se fosse assim, todo mundo fazia. Não. Agora, para você vender os imóveis que todos querem vender, você tem que ser especialista, porque é como você falou. O cara pega no Google, faz uma pergunta, o corretor que se diz especialista não sabe responder, ele não vai pegar imóveis com valores que ele quer vender. Então você tem que se tornar especialista, que é o caso do médico. Tem o médico clínico geral e tem o médico que é especialista. O especialista, querendo ou não, ele vai ganhar mais. Por quê? Eu sou especialista em cotovelo. Pô, o cara que é especialista nisso, qualquer pessoa que precise, principalmente na parte esportiva, que precise de uma cirurgia ou alguma coisa ligada ao cotovelo, ela vai nesse médico, não vai no clínico geral, porque o clínico geral não é a especialidade dele. E o mercado do imobiliário é a mesma coisa. Tem o corretor que é especialista e tem o corretor que é como se fosse o clínico geral. Eu já sei, vou lá, falo bom dia, boa tarde, captei e vou vender. E não funciona assim, não na Remax. Frank, muito bom. Não funciona assim. E tem mais uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Principais erros dos corretores de imóveis. Me fala 2 principais erros, que eu vou falar 2 erros das pessoas que estão começando, as pessoas que estão no mercado imobiliário.
Uma é achar que ele saiu do TTI e já é especialista. Já vou pegar imóveis de 1 milhão, 2 milhões, e vou pegar lá, vou fazer vídeo, vou tirar a foto e vou vender. Ou seja, ele acabou de entrar no mercado imobiliário, sou especialista. Não é. E uma outra é justamente achar que não tem necessidade dele se capacitar. Ele precisa se capacitar o tempo todo. Isso se ele quiser desenvolver a profissão de corretor de imóveis e não estar como corretor de imóvel, porque o corretor de imóvel é uma profissão. Sim. E ele tem que saber que ele é corretor de imóvel Sim. e não está corretor de imóvel. Sim. Se ele está corretor de imóvel, é melhor ele nem entrar. Sim. Porque ele não vai conseguir desenvolver o que ele quer, não vai ganhar dinheiro e depois vai dizer que a profissão É não uma é profissão boa. que eu acredito que as pessoas usam como quebra-galho. E não funciona assim. O que está. O que está. É, verdade. Não é uma profissão de quebra-galho. Ah, eu vou fazer a corretagem de vez em quando eu vendo um imóvel. As coisas não funcionam assim. Você depende de um único fator chamado sorte. É. Da pessoa querer comprar E da outra vender. e da outra vender e você ser a pessoa que está intermediando. Um dos maiores erros que eu vejo no mercado, a gente podia até falar um pouco mais sobre isso, é o gerenciamento de frustrações, né, por parte dos corretores. A pessoa não sabe gerenciar. Eu, inclusive, no meu início, né, também eu tive um problema muito sério com o gerenciamento de expectativas e frustrações. Do resultado não acontecer. De você fazer... Não ser de imediato. De você fazer e não dar certo. Sim. Você, teoricamente, fazer tudo... Eu digo teoricamente, porque quem faz tudo e não dá certo não está fazendo tudo ou está fazendo tudo errado. Sim. Né? Ah, eu faço tudo e não dá certo. Eu faço tudo, não emagreço. Eu faço dieta, eu corro, eu não emagreço. Não existe isso. Né? O que existe é que você acha que está fazendo tudo e não está. Ou está fazendo de uma maneira errada. Então, acredito que, para mim, uma das principais é o gerenciamento de frustrações. A pessoa, ela saber gerenciar, né, aquilo dentro dela, ela conseguir absorver e entender que o não é o não naquele momento. Ah, não vou querer comprar agora. Ah, chegou até o momento, deu quase tudo certo, o cliente falou que vai comprar, assinou a proposta, só falta ele fazer o Pix, não faz o Pix. Não deposita o dinheiro. Nós somos o intermediário. Então, acontece, a gente, como você falou, nós estamos fazendo tudo que depende de nós. Mas tem coisas que não dependem de nós. Certas coisas não dependem da gente. É justamente. O comprador, ele quer comprar, o vendedor, ele quer vender, e nós estamos ali para fazer toda a parte intermediária. Sendo que, às vezes, o comprador diz que quer comprar, mas não faz o sinal. Ou o vendedor diz que quer vender, mas não assina. Então, acaba que não depende da gente e entra no que você falou. A frustração faz parte de todo o negócio. Assim, uma coisa, Frank, que eu acredito que todo corretor, se eu pudesse dar um conselho, inclusive é uma coisa que a gente conversou muito, franco, né? Se eu fosse pai, se fosse o meu filho, eu fosse falar, fosse corretor. Filho, tem uma coisa que você não pode deixar de fazer todo santo dia, a todo momento, o tempo todo, durante toda a sua carreira, sua vida inteira. Isso não serve só para corretor de imóveis, isso serve para a vida, né? Para a vida, que é uma coisa chamada prospecção. O corretor de imóveis, ele muitas das vezes tem vergonha da profissão. Ele tem vergonha em falar que ele é corretor. Então, assim, a pessoa tem que prospectar todo santo dia. Ela tem que falar com o número máximo de pessoas. E hoje você consegue prospectar de maneiras muito fáceis, né? Você impulsiona uma publicação no Instagram, impulsiona mesmo, né? Sim. Ali, vou colocar ali, enfim, colocar R$7 por dia, 10 dias, R$10, você fala ali com 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, 30 mil pessoas. Ah, Thiago, mas eu coloquei e não deu certo. Acha que é de imediato. Mas, né? Meu Deus do céu, filho de Deus, não é... deu certo. Se fosse assim, quem tem mais dinheiro ia vender tudo. É você fazer até dar certo. Então não é uma coisa, vou fazer e vou dar... Não, você faz até dar certo. Thiago, prospectei e não aconteceu nada. Continue prospectando para as pessoas lembrarem de você. Uma coisa muito importante, Frank, inclusive a gente falou isso no treinamento, é que
As pessoas não compram imóveis igual elas compram comida. Imóvel, elas compram na média 1, 2 vezes na vida. Transacionam 1, 2 vezes na vida. Sendo que todo mundo vai transacionar um imóvel. Ou você mora embaixo da ponte, ou você mora em um imóvel. Seja ele alugado, seja ele comprado. Então, você em algum momento você vai transacionar. Então, todas as pessoas que a gente vê na rua, todas, sem exceção, em algum momento vão transacionar um imóvel. Ou elas vão alugar, ou seu parceiro vai alugar, ou vai comprar. Vão precisar do corretor. Vão precisar do que o corretor de serviço presta, do que o corretor de imóveis presta, da mão de obra dele. Porém, quando ela precisar, ela vai lembrar de você? Então, por isso que temos que prospectar muitas pessoas o tempo inteiro. Para quando elas precisarem, lembrarem da gente. Pode falar um pouquinho. Muita gente hoje nem tanto, mas ainda tem aquela estigma, o corretor é vendedor. E antigamente tinha muito essa coisa de, o cara é vendedor, é aquele que não deu certo para nada, é vendedor, vende tudo. E não tem nada a ver. Por isso que a gente está falando aqui e tem que se orgulhar mesmo de ser corretor de imóveis, porque é uma profissão onde ajuda as pessoas, o corretor sério, né? O corretor sério ajuda as pessoas. Sempre, ou o proprietário que ele precisa vender o imóvel dele, ou o comprador que ele precisa adquirir o imóvel dele por N motivos. Perfeito. Então você está sempre ajudando as pessoas, você tem o prol de ajudar as pessoas a resolver aquele problema que ela está no momento. Sim. Então, se você só está como corretor, você não tem justamente essa vontade de ajudar, porque você só está fazendo aquilo momentaneamente. A corretagem ela é uma profissão que muda vidas, né, Frank? Sim. Porque assim, o corretor, vamos lá. Muda histórias. Vamos lá, você faz a faculdade de administração. Você leva aí 4 anos para poder se formar. Sim. Tá? Você tem que ter passado no vestibular, mesmo se for pago. Então você investiu um dinheiro ali, né? Você, depois disso, você faz um estágio, você vai estudar, você, sei lá, vai ganhar R$2.000, R$2.500, inicialmente como um trainee, não sei. R$3.000 que seja, tá? Depois de 4, 5 anos sem ganhar nada. Ou até trabalhando como estagiário, alguma coisa. Isso. Perfeito. Um corretor de imóveis em uma venda, depois do zero, a pessoa não é corretora. A pessoa se tornou corretora de imóveis com seu Cresce ativo. Ela investiu ali, sei lá, R$2.000 no total, né? Entre Cresce, anuidade, curso, né? Em torno de R$2.000. Perfeito. Se a pessoa faz uma venda, já ganha 5.000. Ela já teve o payback dela, ou seja, o dinheiro já retornou. Uma pessoa formada em administração, para poder ter o retorno de tudo que ela colocou, leva ainda 1, 2 anos, porque paga a faculdade, paga o transporte, paga livro, conhecimento, tempo e marmita, e tu vai pagando e vai para poder ter esse retorno. É só investir. O corretor faz uma venda, retorna o dinheiro todo. E de repente, a pessoa ali, ela estava acostumada a ganhar um salário de R$2.000, R$3.000, de R$4.000. Ela vai, vende um imóvel, vende um terreno de 2, 3 milhões, ali ela bota 50 mil, 60 mil, 70 mil reais no bolso em uma venda. Uma venda. Isso muda vidas. Sim. Hoje, com 70 mil reais, você você liquida a maioria das dívidas que as pessoas têm. Esse valor no ano, mais do que 50% da população não ganha. Muito mais, pô. Muito mais, pô. Em uma venda. Em uma venda. Agora, imagina você tem várias vendas. Tiago, é fácil vender? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha médico e engenheiro. Se fosse fácil, não tinha concurso público. Todo mundo ia vender imóvel. Aí que tá a questão. Não é fácil. Mas dá? Dá. Dá para ganhar dinheiro? Muita coisa. O tempo é curto? O tempo é curto. Em comparação às demais. Mas se você administrar as frustrações, administrar os nãos, e você persistir tempo suficiente. Nosso presidente Peixoto Acioli, ele falou uma frase assim: me mostre um corretor de imóveis que estuda o tanto que um médico estuda, que eu vou te mostrar um milionário. E eu falei, cara, que frase sensacional. Porque realmente um corretor de imóveis que se capacita, igual se capacita um médico, estudando todo dia, várias horas por dia, e depois trabalha o que o médico trabalha, que o médico ganha bem, tudo bem. Sim. Mas ele mexe com vidas. E além disso é 12 horas, às vezes 14 horas. A pessoa, o corretor que faz isso,
ele é uma pessoa milionária. E nós temos vários exemplos, inclusive na Remax. Muitos exemplos de pessoas, de corretores, não donos de franquia, corretores ricos. Pessoas em níveis estratosféricos. A gente teve agora na convenção o cara que vendeu a casa do Stallone. Né? Esqueci do nome dele, enfim. Ele vendeu a casa do Stallone. Mas, enfim. Frank, para quem está começando, para quem está frustrado, o que você diria? Hoje, a pessoa que está frustrada tanto na profissão dela, ou até o corretor de imóveis que está frustrado aonde ele está atualmente, né? Sim. A Remax é uma boa opção, sim, por quê? Dentro do que nós já falamos aqui, ele tem um know-how de conhecimento e de toda forma de treinar que ele possa crescer na profissão dele, tanto para a pessoa que está querendo uma nova profissão. Sim. Transição de carreira, Transição de carreira. Sim. Quanto para o corretor que está frustrado onde ele está. Eu posso falar do seguinte, que a Remax, ela é a melhor caixa de ferramentas para o corretor que trabalha de forma ativa. Não aquele que trabalha de uma forma passiva, esperando as coisas acontecerem. Que eu tenho que esperar lead. Que eu tenho que esperar isso. Não. Se você quer ser o construtor, o arquiteto do teu sucesso, nós temos as melhores ferramentas. Eu acredito que o grande segredo seria esse. Nós temos as grandes ferramentas, mas nós não podemos fazer a sua parte. Sim. A gente não faz a parte do corretor. A gente tecnologia de ponta. Estamos implementando IA lá na nossa imobiliária agora. A gente tem tráfego pago, tem site, o corretor tem site próprio. Nós somos a única empresa no Brasil, a Remax é a única empresa no Brasil que tem contrato com o grupo Zap. Os nossos imóveis são anunciados com destaque. Nós temos ali uma gama de pessoas de conhecimento. Nós temos regional, nós temos corretores que trabalham em rede. Hoje, o corretor que se associa à Remax, ele pode vender mais de 50 mil imóveis que nós temos na nossa carteira hoje. Eu tenho um cliente que quer comprar um apartamento na Barra. Temos. A cobertura? Temos. Quer comprar uma casa em Búzios? Temos. Fora do Brasil? Estados Unidos, Portugal, Turquia. Assim, para a pessoa que tem sede, a fonte é a Remax. A pessoa que quer. Eu vou me capacitar, eu tenho que estudar, eu quero crescer, quero ferramenta, eu quero mudar a minha vida. Quero mudar a minha vida e estou disposto a entregar, né? A me entregar para trabalhar e estudar e me capacitar e ir atrás. Eu não vou ficar sentado que não vai cair do céu. Meu amigo, não vai. Esperando acontecer, não vai. Se você é o cara, eu esqueci até o termo, o cara do plantão, antes de abrir a imobiliária, o cara tá lá na porta esperando que eu quero ser o primeiro do plantão para poder receber o lead. Esqueça. Aqui não é para você. A Guardião, Remax Guardião, a Remax não é para você. Você não vai ganhar dinheiro aqui, não vai. Agora, se você é aquela pessoa que vai atrás, né, Frank? Aquele cara que corre atrás, que ele quer se capacitar, que ele corre atrás, não espera as coisas acontecerem, aí sim. Aquele que busca fazer acontecer, né? Perfeito. Não é ficar esperando acontecer. Não é a pessoa que espera. Agora, Frank, para a gente já está se encaminhando para o nosso final, sobre a questão do perfil de corretor, Frank. Qual o perfil de corretor você acredita ser o ideal para trabalhar não só na Remax, para trabalhar com a gente? Qual o perfil de corretor você acredita? Hoje o perfil que nós buscamos é a pessoa que tem ambição, a pessoa que tem vontade de crescer, não só na carreira, mas intelectualmente. Perfeito. Estudar, buscar estar sempre trabalhando em equipe, porque nós trabalhamos em rede. Sim. Se você quer trabalhar sozinho... Isso é muito importante que você falou, a gente mal comentou sobre, é que tá tão entranhado pra gente, é tão... Normal, que às vezes não precisa nem falar. Mas trabalhar em rede, trabalhar em parceria, abrir conhecimento, entender que não tem mais concorrente, é uma coisa que tem que estar no DNA do corretor de imóveis. Sim. Da Remax Guardião e da Remax. Sim. A pessoa... não, que eu gosto de trabalhar... sozinho. Esqueça. Não dá.
A gente trabalha sempre em parceria, ou seja, é literalmente o juntos somos mais fortes Juntos e somos mais todos fortes. ganham, né? Exatamente. Porque se você quer só para você, acaba que você fica pequeno. Exatamente. E quanto mais você trabalha em parcerias, trabalha em rede, mais você ganha, porque são mais opções para você e para os parceiros A de gente negócio. quer ganhar junto com os corretores, né? É construir junto. Sim. Ah, do corretor autônomo ele faz uma venda a cada 2, 3 meses. A Remax é para ele? Não sei. Acredito que não. Acredito que a Remax é para aquela pessoa que quer fazer 2, 3, 4 vendas no mês. Por quê? A preocupação dele vai ser na captação de imóvel. Isso para quem trabalha com avulso, tá? Sim. Na captação de imóvel e em qualificar o cliente que quer fazer a compra. Depois disso, nós temos toda uma estrutura para que ele corra atrás da próxima captação e da próxima venda. Porque, assim, uma grande dor do corretor autônomo é que depois que ele capta e ele vende, a venda não acaba. Recebeu o sinal, a venda não acaba. Ela só acaba com no registro, está realizado o registro, tem lá, né? O registro feito em nome dos compradores. E até isso acontecer é uma jornada extremamente longa, que podem acontecer 1 milhão de coisas. Isso quando o corretor tem essa estrutura dele fazer, né? Quando não tem, começa a pagar, né? É. Paga despachante, paga correspondente, Isso paga aí. advogado. E aí ele vai vendo só os honorários saindo. Ele Só vai ver o dinheiro, o dinheiro saindo Sim. quando as vendas não caem. Porque é justamente o que a nossa estrutura oferece. Se você precisa, mas pô, e o jurídico? Nós temos o jurídico, nós temos o pós-venda, então tem toda essa parte de suporte que dá o andamento desde o início, quando ele captou o imóvel, Sim. até o registro, que é no final. Perfeito. E assim, Frank, além desse perfil, né, a gente pode hoje dizer que o corretor que entra na Remax, o corretor que entra na Remax Guardião, ele tem sim uma estrutura, né? Ele tem sim uma estrutura para que os seus resultados sejam alavancados, né? Sim. E assim, a gente pode dizer que com a gente lá na empresa, né, o corretor não é um número, ele é um projeto, nós somos um projeto, nós fazemos um plano de negócios. Sim. Né? Plano de carreira para o corretor. Plano de carreira. Então, assim, no final dos contos, o corretor ele pode ser um franqueado também, Sim. se ele quiser. Então, assim, ele pode construir carreira junto com a gente e nós estamos dispostos a fazer isso, certo? Sim. Ele dentro ele pode ser um franqueado, né? Vamos dizer assim, dentro da própria imobiliária, como ele pode, eu quero alçar voos maiores e quero montar agora a minha própria franquia. A gente vai dar todo o direcionamento com a regional para ele montar a própria dele. Perfeito, perfeito. Acredito que foi isso, né? Acredito que esse primeiro do bate-papo foi muito bom. A gente pode fazer outro, a gente vai fazer outro, Vamos fazer outro. Então, assim, olha só, se esse papo foi bom, se você se sentiu tocado com esse papo, com essa conversa, se você acredita que tudo que a gente falou fez sentido, tenha certeza que o teu lugar é aqui com a gente na Remax, tá? Nós oferecemos estrutura, oferecemos o suporte e tenha certeza que nós teremos a porta aberta aqui. Então, esse foi nosso primeiro bate-papo aqui. Peço que vocês sigam aqui o canal, curtam, compartilhem com o seu amigo que é corretor de imóveis. Frank, deixa uma palavra para os nossos amigos aí. Bem, se você busca crescimento na sua vida pessoal e na sua vida profissional, venha para a Remax Guardião. Venha tomar um café com a gente. Mesmo que você não seja da nossa área, né, Frank? Sim. Vem conversar com a gente, que a gente te indica uma franquia na região que você atua, que, na pior das hipóteses, seremos parceiros de negócio. Com certeza. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço.